Nós vamos meditar no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. É um texto, uma palavra que por muitas vezes já foi pregada, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Então, embora muitos pregadores tenham feito uso desse texto para pregar, eu creio que Deus tem algo para falar ao meu e ao seu coração também, através desta palavra. Ezequiel, capítulo de número 47. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um acontecimento, há mais ou menos uns 2 anos, por um casal de amigos, eu e minha esposa, para nós fazermos uma viagem até uma das praias do nosso litoral paulista. E relutei um pouquinho e tal, mas depois acabei, de livre e espontânea pressão, acabei indo, porque não tive muita escolha. Os meus amigos vieram de uma cidade de longe, passaram em casa e falaram: agora você vai, não tem como não ir, o carro está tudo certinho já e tal, vamos para lá. Eu e minha esposa fomos para lá. Vocês imaginem uma coisa: a gente sair aqui do interior de São Paulo, ir para uma cidade à beira-mar. O que é que você pensa ao chegar na praia? É óbvio, né? Eu acredito que dificilmente uma pessoa vai sair daqui, rodar 150, 200 quilômetros e vai chegar lá na praia e não vai entrar. Vocês acreditam que isso é possível? Alguém lá disse que sim. Pois vocês estão falando exatamente com essa pessoa. Rodamos quase 200 quilômetros, chegamos lá, e eu não entrei no mar. Estão dizendo aí, minha esposa está falando, perdeu uma grande oportunidade. Irmãos, viagem tudo paga, combustível, tudo legal e tal, e eu perdi a grande chance de entrar na água. E eles me convidavam: vem, não vou, vem, não vou. Ah não, hoje você não vai? Tudo bem, amanhã você vai. Tá bom, chegou o outro dia: vem, não vou, vem, não vou. Enfim, passaram-se acho que 3 dias que a gente ficou lá, e eu não entrei na água. Imaginem só. Então eu estava lendo esta passagem aqui, no livro do profeta Ezequiel, no 47, e no versículo, bom, vamos começar do versículo número 1, fica mais fácil para entendermos. O título desse texto diz: a torrente das águas purificadoras. Uma correnteza muito forte de águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Vamos parar aí por enquanto, depois a gente prossegue. Vamos ficar só no livro nesse capítulo mesmo, viu, Sara? Pode ficar tranquila que a gente vai seguir somente neste capítulo. E as águas me davam pelos tornozelos.
Aí então eu fiquei pensando, puxa vida, nem isso eu fiz, né? Fui lá na praia e nem isso eu fiz. Mas a palavra do Senhor nos traz uma revelação importante nisso, tendo em vista que esta é uma revelação que o Senhor deu para o profeta Ezequiel a respeito das torrentes, ou a torrente das águas purificadoras. Este personagem saiu com um cordel, ou seja, com uma corda fina, para medir, e a palavra do Senhor nos fala que ele mediu 1000 côvados, e fez-me passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então ele fez com que Ezequiel entrasse naquelas águas rasas, a princípio, mediu mais ou menos 1000 côvados, pastor. Vai dar mais ou menos uns 500 metros, mais ou menos isso aí, né? Por aí, deve dar um pouco mais de 40 centímetros, um côvado, né? Então mais ou menos 500 metros, as águas ainda eram rasas, e Ezequiel entrou a mando daquele ser celestial naquelas águas. Então eu estava aqui pensando, meu Deus, águas purificadoras. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós, eu não tenho dúvidas disso, que tem pessoas que estão nos assistindo nesta noite, que um dia receberam um chamado de Deus, ouviram a palavra do Senhor, ergueram as suas mãos, aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e entraram nessas águas. O que seriam essas águas? Seria a comunhão com o Espírito Santo, águas do Espírito, aquela comunhão íntima que o ser humano passa a ter com Deus, através de levantar as suas mãos, de abrir o seu coração e aceitar a Jesus Cristo. Começaram a entrar por essas águas, andaram esses 400 metros, águas rasas, ou seja, começaram a caminhar na presença do Senhor, receberam o perdão dos seus pecados, começaram a viver uma nova vida na presença do Senhor, tiveram seus pecados perdoados e simplesmente se acomodaram. Bom, os meus pecados já estão perdoados, aqui está bom. Para que eu ficar me envolvendo? Irão aumentar as minhas responsabilidades? Para que muito compromisso? Estando assim está bom, eu aceitei Jesus, perdão de pecados, vida eterna garantida, está bom assim. A verdade, irmãos, você que me ouve nesta noite, o Senhor quer muito mais para você. Você está se privando de receber muito mais do Senhor. Agradeça ao Senhor por iniciar esta caminhada, mas você está apenas no princípio. A palavra do Senhor nos fala no livro de Oséias, deve ser Oséias, isso mesmo, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, não é para estacionar, não é. A vida com Deus, a vida na comunhão com o Espírito Santo, é uma vida sem limites, sem limites. Nós vamos ver no decorrer desta leitura, olha, é como você olhar para o céu e tentar contar as estrelas, é impossível. Então uma vida de comunhão com Deus, você vai, a partir do momento que você inicia esta jornada, que você começa a entrar por essas águas, ainda que sejam rasas, você deve prosseguir, porque se você já recebeu uma alegria no seu coração ao receber Jesus Cristo,
Ele tem muito mais para conceder para você. Muito mais. Muito mais. Ora, quando nós convidamos alguém para estar em nossa casa, para um jantar, ou para um churrasco, alguma coisa assim, dentro das nossas possibilidades, nós procuramos fazer o melhor para aquela pessoa, dar o nosso melhor para aquela pessoa. Quando você aceita o convite de Jesus Cristo para poder fazer parte da sua família, pode ter certeza que Ele quer dar o melhor para você, o melhor, muito mais do que aquilo que você possa estar pensando ou imaginando. Aí a palavra do Senhor nos fala que no versículo 4, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Começou a melhorar. Então, esta é a vida de um cristão que não se contenta simplesmente em estar salvo ou receber o perdão dos seus pecados, mas quando ele começa a aprofundar na comunhão, na intimidade com o Senhor, no envolvimento com a obra do Senhor, ele vai se aprofundando nas águas do Espírito. Irmãos, e como é bom ter essa comunhão com Deus. Como é bom. Olha, você que está estacionado na primeira fase, em águas simplesmente pelos tornozelos, você não sabe o que você está perdendo. E é triste dizer isso, mas existem pessoas, irmãos, que já têm muitos anos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e não sabem o que é se envolver com o Espírito Santo. Parou. As águas molharam a sola dos pés, os tornozelos e pararam. Águas no joelho. O cristão começa o envolvimento na obra de Deus. Ele começa a se interessar por compreender a palavra do Senhor. Ele não se satisfaz simplesmente por estar na igreja, ouvir a palavra do Senhor, fechar a Bíblia e acabou. Não, ele ouve a palavra do Senhor, aquilo fica remoendo dentro de si. Ele vai para casa e fala: eu vou dar mais uma olhadinha para ver o que mais o Senhor tem para conceder para mim através dessa palavra. O cristão começa a entender a necessidade de ter uma vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida no Espírito, vida no Espírito. A palavra do Senhor nos fala: andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Muito bom esse versículo, porque nós vivemos, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, vivemos rodeados pelo pecado. Por onde andamos, somos rodeados pelo pecado. O mal nos persegue. Então nós temos que ter esta comunhão com Deus. Temos que ter. Nós temos esse instrumento que é muito bom, que estamos usando hoje aqui, né? A internet, as mídias sociais e tal. Mas, se não estivermos, meus queridos, em comunhão, em acordo com o Espírito Santo, meu Deus, salve-se quem puder. Isto é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela é excelente, ela é ótima, ela é muito perigosa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado você, meu ouvinte. Cuidado. Cuidado. É muito perigoso. O versículo de número 5 nos diz assim: e mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Opa, eu pulei uma parte do versículo 4. Vamos voltar. Eu li a parte A do versículo 4, que disse assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Isso foi onde a gente leu anteriormente. Agora sim. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Opa!
Aí está melhorando. Ficando mais envolvido com o Espírito Santo. As águas pelos lombos. Quer dizer, eu sou meio suspeito de falar isso, porque eu não sou meio medroso em relação à água. Mas está aqui o meu querido pastor, ele viu o meu pavor no dia do batismo. As águas estavam por onde? Bem no lombo. Eu estava apavorado. Mas olha, foi uma experiência muito maravilhosa, porque me serviu para eu entender o que é estar envolvido pelas águas até os lombos. Você não tem aquela liberdade de fazer o que você quer. Você não tem. Eita, Deus maravilhoso. Olha você envolvido pelo Espírito Santo, por essas águas. Quer? As águas se controlam. As águas te controlam. O Espírito Santo de Deus te controla. Quer coisa melhor do que ser controlado? Ser guiado pelo Espírito Santo? Irmãos, que privilégio que nós temos. E vamos ficar parados lá com as águas no tornozelo. Para quê? Correndo sério risco de voltar para trás. Porque aquele que não está envolvido com o Espírito Santo, é muito mais fácil ele voltar atrás. Muito mais fácil. Nós vamos ver mais para frente. Muito mais fácil ele voltar para trás. Porque não está vivendo no envolvimento com o Espírito Santo. Águas pelos lombos. O coração fica envolvido pela obra do Senhor. A pessoa tem um amadurecimento espiritual. Não é qualquer coisinha que o tira da presença do Senhor. Porque tal irmão falou alguma coisa de mim, já não vou mais na igreja. Não. O crente que está envolvido pelas águas do Espírito, eu não vou dizer qualquer coisa, nada tira ele da presença do Senhor. Nada, pastor. Nada tira. Nada. Existe companheiro melhor ou presença melhor na nossa vida do que a presença do Senhor? Como diz, não me lembro onde, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Quem pode nos separar do amor de Cristo? De repente você está me ouvindo aí na sua casa e fala, realmente eu parei de ir na igreja porque alguém falou alguma coisa de mim, eu não gostei e eu parei de ir na igreja. Meu querido, foi Jesus que falou alguma coisa e você ficou entristecida com Jesus? Eu tenho a certeza que não foi Jesus. Aí por causa do seu irmão você deixou Jesus. Pensa bem, raciocina bem comigo. Pensa bem. Mas hoje o Senhor está dando uma oportunidade para você. Aí mesmo onde você está, essas águas podem começar a te envolver novamente. O Espírito Santo, Ele quer te envolver novamente. Você pode aí mesmo na sua casa, ter um novo encontro com o Senhor. Porque os tempos não estão de brincadeira, meus queridos e minhas queridas irmãs. Nós sabemos, não estou falando referente à pandemia, não. Mas todos nós sabemos que vivemos dias finais. Pandemia simplesmente é mais um sinal que se cumpre. Mas todos nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. E só subirá com Ele aquele que estiver em comunhão, que estiver ligado, que estiver envolvido com o Espírito Santo. A nossa melhor companhia. Espírito Santo, companheiro, amigo de verdade, amigo para todas as horas. Sabe por quê? A gente não entra em desespero por muitas circunstâncias adversas, por causa dele, por causa do Espírito Santo. É Ele que nos dá a capacidade de nos controlar, de saber que não estamos sozinhos, nós temos Ele conosco. Na hora de tomarmos uma decisão, o Espírito Santo nos orienta, nos orienta. Sabe que não estamos isentos de pecar, não estamos isentos do pecado. Não estamos, não é porque estamos envolvidos com o Espírito Santo que nós não vamos pecar.
Mas olha, você pode ter certeza, aquele que está envolvido com o Espírito Santo não peca deliberadamente, não vive na prática do pecado. Pecado, pecado, pecado. Não. Pode ter certeza, quando ele comete um pecado, aquilo vem no coração como se fosse uma espada assim, ó. Na hora ele sente. Na hora. Sente. Por quê? O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. Então aquele que é seu, que está dominado por ele, quando ele peca, o Espírito Santo já dá um alerta ali. Nós já vamos para a presença do Senhor e pedimos o perdão dos pecados. É bom demais. É bom demais. Agora sim nós vamos para o quinto, versículo 5. E mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ah, irmãos, olha, aí sim, olha que maravilha, plenitude do Espírito, envolto totalmente pelo Espírito de Deus, dependendo totalmente do Espírito Santo de Deus. Isso é dependência, porque você, envolto totalmente pelas águas, você já não tem mais vontade própria. Aleluia. Sabe para onde você vai? Para onde o Espírito Santo te levar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Não é um convite para algo ilícito que vai te levar. Não. Você vai resistir, você vai dizer não. Eu tenho o Espírito de Deus. Não é o vício que vai dominar você. Um convite para um baseado ou coisa parecida, ou para uma noitada. Não. Mesmo você sendo jovem, um convite para ir em tal lugar, sabe, vai estar legal e tal, tal. Não. Você está envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Você depende dele. Como nós louvamos nesta noite, o Espírito Santo é o meu respirar. Tem coisa mais íntima em nós do que o ar que nós respiramos? Cada segundo, cada minuto. Ou seja, estamos respirando. O Espírito Santo é o nosso respirar. Dependemos dele todo instante. Até dormindo. Até dormindo. O Senhor, Espírito Santo, é o meu respirar. Que coisa linda, irmãos. Que meditação que esse hino nos traz, né? Eu não havia pensado nisso. Mas o Espírito Santo é o nosso respirar. Todo momento, toda hora, nós precisamos respirar. E esse Espírito Santo é o que nós precisamos para todo e qualquer momento. Águas profundas que nos envolve totalmente. Irmãos, totalmente submerso na presença do Senhor. Aí, o velho homem está totalmente mortificado. Totalmente. Então, aquela sede de fazer o mal já não faz mais parte. Quando nós pecamos, irmãos, pecamos porque somos humanos, somos falhos, mas não temos prazer no pecado, porque tem muita gente que tem prazer no pecado. Tem muita gente. A ausência do Espírito Santo na vida do ser humano faz com que o outro lado, o nosso adversário, ou seja, o outro espírito, lhe dê prazer em pecar. Então é onde que vai, ó, um abismo chamando outro abismo, e aí afora, vai aprofundando, aprofundando. Terrível, terrível isso. Submerso nas águas do Espírito, toda a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe que nós estando envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, nós magoamos bem menos os nossos irmãos.
nós falamos bem menos mal dos nossos irmãos. Ou seja, trocando em miúdos, nós pecamos bem menos. Porque a gente tem aquele envolvimento, irmãos, com o Espírito Santo. Então, o nosso desejo é agradar a Ele. Cada atitude que a gente vai tomar, cada coisa que a gente vai fazer, a gente pensa assim: o que será que o Senhor faria em meu lugar? Será que Ele faria isso? Isso só é possível estando envolvido com o Espírito Santo. E Ele nos convida nesta noite a nos envolvermos. Mas de repente você vai estar pensando: mas como que eu posso me envolver de tal maneira com o Espírito Santo? Irmãos, esta palavra tem que estar sempre no nosso coração. Quando estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra, meditando. Quando estamos em casa, no trabalho, mas estou fazendo uns cálculos ali, não dá para estar ligado. Não, dá sim, dá. Senhor, me ajuda nesse cálculo aqui. Pronto, aí já está ligado com Ele. Ajuda nesse cálculo aqui, né? Senhor, me ajuda, agora tem a causa de um cliente aqui para resolver, nosso advogado, ali, né? Me ajuda, está na comunhão com Ele. E agora, vou fazer uma ligação elétrica aqui, Espírito Santo, me ajuda. Faz um tempinho já que eu não mexo com essa parte aqui, mas me ajuda. Aí, Espírito Santo, ajuda, dá tudo certinho, né? A dona de casa, às vezes acontece de colocar um pouco mais de sal na comida. E aí cai aquele desespero. Não sei como é que eu vou fazer agora para tirar esse sal. Se bem que hoje em dia a internet dá umas dicas lá, né? Coloca um pedaço de carne que ela puxa o sal, coloca uma batata que puxa o sal e tal. Enfim, mas normalmente, quando isso acontece, e está chegando a hora do marido chegar para o almoço, a mulher fica meio em desespero. Senhor, me ajuda, eu preciso resolver isso. Meu marido vai chegar para almoçar, eu preciso resolver isso. Pronto, olha lá, a comunhão com o Espírito Santo. Todo tempo, né? Preciso no banco resolver um problema. Chega no banco lá e tal, dá uma puxada no saldo ou no extrato, não está muito legal. Senhor, me dê a tua orientação para resolver essa situação. Acho que é o mais comum, né? Dar uma puxada no extrato, ele não está muito legal assim, né? É o que mais acho que nos aproxima, né? Nessas horas para clamar assim, né? Mas vocês viram como a gente depende para tudo do Espírito Santo? Tem mais uma que é muito comum também. Está dirigindo lá, e tal. De repente alguém dá uma fechada, né? Espírito Santo, me ajuda. Muita gente precisa disso. Olha, sinceramente eu sou tranquilo para isso, viu? Pode fechar tranquilo. Pode fechar que... Por esse motivo eu não preciso nem clamar ao Espírito Santo, porque eu sou bem tranquilo nessa parte aí. E principalmente se eu tiver errado, eu já levanto as mãos e peço desculpa para Ele e peço perdão para Deus também. Mas irmãos, é maravilhoso, dá para ter essa comunhão. Dá para ter. E é importante termos essa comunhão. Estarmos sempre nos aprofundando com o Espírito Santo. E aí, continuando a leitura, o versículo 6 disse assim, e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Olha só que interessante. Se o profeta tivesse ficado apenas lá no início, com as águas pelos tornozelos, ou as águas pelos joelhos,
ou pelos lombos, se ele não tivesse mergulhado, ele não chegaria do outro lado da margem. E olha só o que ele encontrou do outro lado da margem. Havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Árvores, sinal de vida abundante. Normalmente árvores têm frutas, né? Tem frutos. Começou a melhorar. Ele mergulhou nas águas do Espírito. As águas o levaram para o outro lado da margem. E ele viu que havia abundância de árvores. Esta comunhão que nós temos, que precisamos ter, esse envolvimento, essa dependência com o Espírito Santo, nos vai levar a lugares que nós nem imaginamos, meus queridos. Nos fará alcançar coisas que nós nem imaginamos. Muito embora precisamos, mas achamos que é muito para nós. Eu preciso, mas isso é algo muito grande para eu conseguir. Seja um dom, seja na área ministerial, para assumir ou para desenvolver algum ministério na igreja, ou até mesmo alguma bênção para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. O envolvimento com o Espírito Santo nos permite ver e alcançar o que antes nos era impossível. Maravilha. Vamos seguindo, versículo de número 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Olha que maravilha. Essas águas continuavam por este riacho e acabavam desembocando no mar. E este mar que a palavra do Senhor nos fala aqui é o Mar Morto, aonde não há vida. Onde não há vida devido a uma concentração muito grande de sal. Meu professor pode confirmar ou não, né? Mar Morto, não tem vida. Mas sabe o que aconteceu? Quando essas águas do ribeiro tocaram nas águas mortas do Mar Morto, aquelas águas sararam, passaram a ter vida. Aleluia. Está vendo o que o Espírito Santo faz através de você? Aonde você chegar, a situação pode mudar. De repente você tem um amigo de trabalho, um colega de trabalho, uma colega que está numa situação, mas você tem o Espírito Santo. Chegue até ela, fale da palavra do Senhor. Fale da palavra do Senhor para ela, não tenha vergonha. E não tenha medo de não acontecer nada, porque o Espírito Santo, ele se encarrega. A nós cabe apenas abrir a nossa boca e deixar o Senhor falar através de nós. Abramos a nossa boca e deixamos fluir as águas do rio da vida. Águas que saram. Tem até um louvor que fala, né? Águas que saram, né? Eu não lembro bem assim a música, mas até o pastor, se ele quiser depois puxar um trechinho, não lembra também, né? O Ricardo, enfim, mas... E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, ou seja, era um ribeiro, agora juntou com a água do mar, formaram-se dois ribeiros de águas que saram. E será que por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá maravilha, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Olha aí, meu querido, olha aí. Muitas vezes nós deixamos de ser bênçãos na vida de muitos e na nossa própria vida. De repente é a nossa casa que precisa ser sarada. Estamos pensando no vizinho, mas de repente é a nossa casa. Temos lá o filho. Você pode ter o filho que está
longe dos caminhos do Senhor, de repente o esposo ou a esposa, mas esse envolvimento com o Espírito Santo vai levar vida para curar esses que estão com a alma enferma, que estão sendo humilhados por Satanás. Olha que coisa maravilhosa. Passamos a ser instrumento de Deus para levar vida onde antes só havia morte. Comunhão com o Espírito Santo. Através do jejum, da oração, de virmos à casa do Senhor, ouvir a palavra, de lermos em casa, de ouvirmos louvores que trazem edificação, enfim, essa comunhão, é até difícil de explicar, mas é algo gostoso ter essa comunhão em todo o tempo com o Senhor, porque estamos no corre-corre da vida, mas estamos pensando no céu, que é a nossa morada eterna. Vivemos aqui, mas sabemos que aqui não é o nosso lugar definitivo. Então, acordamos de manhã, de repente pode ser hoje que o Senhor vai voltar. Ô Senhor, morrer ninguém quer, mas quer ir para o céu, né? A gente pensa assim, o Jesus Cristo pode voltar hoje, o Senhor pode voltar hoje, mas não quero morrer, né? E é bom querer viver mesmo, né? Vamos querer viver, a vida é maravilhosa, vamos viver, ainda mais envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos mantendo essa comunhão, orando, procurando falar de Jesus para o nosso amigo, para a nossa amiga. Não vamos perder as oportunidades. Essas águas, se houver doença na sua casa, você vai levar a cura para lá. Você vai levar, tenha comunhão. Alguém vai estar enfermo lá, enfim, o filho passando mal à noite, enfim. Você vai ver que muita coisa dá para se resolver simplesmente com a oração, porque tem comunhão, tem crédito. Esta comunhão nos dá crédito com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Paz, aonde havia desespero, você vai chegar no lugar em que estão quebrando pratos, chutando cachorro, enfim, você vai chegar lá, o Espírito Santo em você vai fazer toda a diferença. É disso que o mundo precisa, meus queridos e minhas queridas. O mundo precisa de pessoas que se encham do Espírito e por onde eles passarem, eles levem a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu vi de interessante? Nós vivemos algumas fases, né? A primeira fase que foi águas pelos tornozelos. A segunda fase, águas pelos joelhos. A terceira fase, águas pelos lombos. E a quarta fase, totalmente submerso pelas águas do Espírito. Eu estava continuando a ler esse versículo aqui. Vamos ler o 10 e depois nós vamos chegar no 11, que é onde eu quero me deter um pouquinho. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim, sei lá se fala assim, mais ou menos isso. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Aqui fala da junção dessas duas águas. O que é que ela produz? Espiritualmente falando, irmãos, são coisas extraordinárias que vão acontecer na vida daquele que se mergulha nas águas do Espírito. Vocês acham que nossos irmãos no passado, grandes pregadores da nossa época também, não passaram por essa fase? Tudo tem um começo. Não começaram já mergulhados, mas o importante é iniciar. Comece pelas águas no tornozelo e vá aprofundando. O Senhor, a partir do momento que você entrou águas no tornozelo, o Senhor vai estar te convidando. Olha, vamos mais um pouco. Eu tenho mais para você. Se aprofunde mais, mergulhe mais, mais e mais. Olha que interessante o alerta que nos traz o versículo de número 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão.
Veja bem, as águas passaram, só que aonde não teve volume suficiente de água, ficou apenas uma lama. E infelizmente, aquele que fica na fase 1, ou seja, com as águas no tornozelo, ele corre o sério risco de tirar os pés e ir para o charco de lodo, onde ali as águas não sararam. Olha o perigo. Fuja da fase 1. Saia correndo da fase 1. Vá pelo menos para 2. Águas pelo menos nos joelhos. Eu tenho a certeza que você não vai ficar satisfeito de estar com as águas no joelho. Você vai aprofundar mais. Mas a fase de maior risco é com águas somente nos tornozelos. Porque você está bem próximo do charco. E o nosso adversário, para ele, é muito mais fácil tirar aquele que está com as águas simplesmente nos tornozelos do que aquele que está totalmente submerso. Ou seja, a sua vida espiritual é muito mais frágil estando apenas parcialmente envolvido com o Espírito Santo do que totalmente. Lamaçal, aonde não há vida, onde o pecado e a morte dominam, onde Satanás conduz para a miséria, condenação e inferno. Saia correndo, não fique parado, não fique, conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Vá, são bênçãos abundantes que Deus tem para mim, para a sua vida. Vamos, irmãos, aproveitar que esses dias que estamos vivendo de paralisação, enfim, parece que a gente fica mais, deixa eu ver se eu encontro uma palavra para expressar, parece que ficamos mais sensíveis, né? Porque vemos pessoas amigas falecendo, pessoas jovens falecendo, então a gente parece que reflete um pouco mais no valor da vida. Na questão espiritual também a gente reflete um pouco mais. Então vamos pegar um gancho nessa situação, porque a palavra do Senhor nos fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos pegar essa situação e vamos ver que nós podemos melhorar e muito, e podemos ajudar muita gente a sair, a deixar as águas que estão pelos tornozelos e estão correndo um sério risco de um passo para trás e pisar novamente no lamaçal. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Existe um manancial que sai do trono de Deus, e você pode mergulhar neste manancial, porque ali a abundância de vida, a abundância de poder, a abundância de misericórdia e principalmente a salvação. Amém?